Olá pessoal, vamos continuar então o nosso curso. Nós estamos falando sobre escoamento externo e nós vamos falar hoje sobre escoamento sobre corpos submersos. Um fluido escoando sobre um corpo, ele exerce sobre a superfície do corpo uma força que vai ser uma força de cisalhamento mais uma força devido à pressão. Portanto, a componente de força de um fluido que está escoando sobre o corpo é a componente de cisalhamento mais a componente de pressão. As forças de cisalhamento atuando sobre o nosso corpo, elas são dadas pela tensão de cisalhamento na parede vezes a diferencial de área. E a pressão é menos o PdA. A força resultante ela pode ser decomposta em duas componentes que vão estar no nosso escoamento. Uma força, que vai ser a força vertical, é a força de sustentação. É a força que mantém um avião no ar. E a força na horizontal é a força de arrasto, ou o drag. Então nós temos o lift, que é a força de sustentação, e o drag, que é a força de arrasto. A força de arrasto que vai retardar o movimento do seu corpo. No estudo de análise dimensional e similaridade, o que nós vimos foi que o arrasto, quando a gente estudava o arrasto sobre uma esfera imersa em um fluido incompressível, ele era descrito como uma função do número de Reynolds. Então nós tínhamos o coeficiente de arrasto e o número de Reynolds. Essa equação, obtida para o caso de uma esfera, ela pode ser estendida a qualquer corpo submerso através da definição do coeficiente de arrasto de forma, que a gente vai chamar de CD, vai ser D por causa do drag, ou seja, o coeficiente de arrasto é igual a força de arrasto por meio de ρv². A. Nesse caso, A é a área frontal do escoamento. Para qualquer corpo completamente submerso em um escoamento incompressível, o que nós temos? Nós temos que o coeficiente de arrasto vai ser uma função do número de Reynolds. Se a gente considerar que os efeitos de compressibilidade e de superfície livre eles forem incluídos na nossa análise, o coeficiente de arrasto vai ser uma função de Reynolds, do número de Froude e do número de Mach. É claro que, no caso que nós estamos estudando, nós não estamos considerando os efeitos de compressibilidade, portanto o Mach não está na conta, e nem os efeitos de superfície livre, portanto o número de Froude também não está na conta. O arrasto total vai ser a soma do arrasto viscoso mais o arrasto de pressão. Portanto, a força de arrasto minha ela é dada pelo arrasto devido às tensões de cisalhamento na superfície do corpo, mais o arrasto devido à minha pressão, a diferença de pressão. Lembrando que aqui é uma zona de alta pressão e aqui é uma zona de baixa pressão. Portanto, eu tenho um arrasto de pressão também no meu corpo. O caso do arrasto viscoso, no caso de uma placa plana paralela ao escoamento. Anteriormente, o que nós consideramos? Nós consideramos que o gradiente de pressão era igual a zero, assim o arrasto de pressão ocasionado pela diferença de pressão no fluido, quando passava pelo corpo, esse arrasto era nulo. Portanto, a força de arrasto é integral da força cisalhante, que vai ser integral sobre a placa da tensão de cisalhamento na parede. Nesse caso, o coeficiente de arrasto vai ser dado pela integral da tensão de cisalhamento na parede sobre a área da placa, isso dado por meio de ρv² vezes a área A. Para o cálculo do arrasto viscoso, vai ser necessário o conhecimento dessa distribuição de TW.
O coeficiente de arrasto para um escoamento com velocidade da corrente livre V sobre uma placa de comprimento L, largura B, para um escoamento laminar, vai ser dado por essa expressão aqui, 1,33 Reynolds L, ou seja, Reynolds do bordo de fuga da sua placa. Considerando que a camada limite é turbulenta, nós podemos determinar o coeficiente de arrasto dessa forma: 0,0742 Reynolds a 1/5. Lembrando que essa expressão é válida quando o Reynolds está entre esses valores. Se o caso do Reynolds for menor que 10 a nona, a gente pode usar uma expressão um pouco mais geral para o coeficiente de arrasto. Se a gente tiver o Reynolds de transição, nós podemos falar que o coeficiente de arrasto, em torno aí de 5 vezes 10 a 15, nós podemos usar essa expressão como sendo a do coeficiente de arrasto. Então, nesse caso aqui, nós temos uma plotagem dessas equações, né? Aqui está as equações com numeração do livro, mas depois vocês podem pegar o livro e fazer a correlação com com a minha numeração aqui. Então, nesse caso, nós temos o coeficiente de arrasto laminar, o coeficiente de arrasto devido àquela equação de transição, coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds para uma camada limite turbulenta, seguindo a equação 934, que é a minha equação, se eu não me engano, é essa equação aqui para 10 a nona, tá? E a equação 935. Então, vocês observam que as duas equações são quase equivalentes. Vocês podem aplicar qualquer uma das duas. Arrasto de pressão puro. Considerando, então, um escoamento sobre uma placa plana normal ao escoamento. Quando nós temos o escoamento sobre uma placa plana normal ao escoamento, a tensão de cisalhamento na parede vai ser perpendicular à direção do escoamento. Portanto, ela não vai contribuir para a força de arrasto. Seria o caso aí de termos uma placa que você tem um escoamento, tá? E uma placa normal ao escoamento, tá? Então, nesse caso, a tensão de cisalhamento é perpendicular à direção do escoamento e ela não está contribuindo para a força de arrasto, já que a gente teria arrasto nos dois sentidos da placa. Arrasto de pressão e de atrito quando a gente está sobre uma esfera e um cilindro. Em casos excepcionais que o Reynolds é muito baixo, tá? O Reynolds menor que 1, o ar ele pode ser tratado como um escoamento invícido e nesse caso o arrasto vai ser predominante. Nesse caso o Stokes ele mostrou que a força de arrasto é 3π/μ/Vd e o coeficiente de arrasto é 24 sobre Reynolds. Carenagem. O que é a carenagem? Carenagem é uma tentativa de reduzir o arrasto sobre um corpo através da afunilação ou adelgação da sua região posterior. Isso vai reduzir o gradiente de pressão adverso e, por consequente, vai tornar a esteira turbulenta menor, que é o caso dos perfis aerodinâmicos, dos aerofólios. No entanto, quando nós fazemos a carenagem, qual que é o problema? Você tem uma área maior, ou seja, você tem um arrasto de superfície maior devido à sua área ser maior também. Então nós temos aqui o coeficiente de arrasto sobre uma estrutura carenada como função da razão de espessura. Então nós temos aqui o arrasto, tá? O total de arrasto, nós temos o coeficiente de arrasto devido à superfície e o arrasto de pressão. Então, nesse caso aqui, vocês observem que a gente tem um valor ótimo para redução do meu arrasto. Então, normalmente se faz os experimentos para determinar esses valores. Vamos para o exemplo 8.5. Um submarino nuclear navega a 13,9 metros por segundo, inteiramente submerso. O casco é aproximadamente um cilindro circular de diâmetro D igual a 11 metros e comprimento L de 107 metros. Estime a porcentagem do comprimento do casco para o qual o escoamento é laminar. Calcule o arrasto de atrito superficial sobre o casco e a potência consumida. Vamos então para a resolução do exemplo 8.5.
foram dados o comprimento do navio, 107 metros, o diâmetro dele de 11,0 e a velocidade de 13,9 metros por segundo. O que está perguntando é a porcentagem do comprimento da camada limite laminar, qual é o coeficiente de arrasto do navio e qual é a potência consumida pelo navio, o coeficiente de arrasto do casco, no caso, né? A equação que a gente vai utilizar a equação do arrasto, o FD igual a CD meio de ρ V ao quadrado. Vamos usar a equação do Reynolds, tá? Para determinar qual que é a porcentagem, nós vamos fazer apenas a divisão do Reynolds de transição sobre o Reynolds laminar. Por quê? Porque quando eu fizer isso, o que eu vou ter? Eu vou ter o X sobre o L, que é justamente o que eu quero. Portanto, o X sobre L é igual ao Reynolds de transição sobre o Reynolds laminar. O Reynolds de transição a gente sabe que é 5 vezes 10 a quinta. E o Reynolds lá em L, o Reynolds do bordo de fuga, ele vai ser dado pelo Ni, que é 1,047 vezes 10 a menos 6. Então, VL sobre Ni. A velocidade a gente tem, portanto, o X sobre L vai ser igual a 0,0353%, ou seja, o que é laminar na camada limite desse casco é nada, né? 0,03%. Portanto, podemos assumir camada limite turbulenta desde o bordo de ataque, nesse caso aqui. Portanto, vamos lá, o Reynolds em L, ele é 1,42 vezes 10 a nona, e assim a gente pode estimar qual que é o coeficiente de arrasto através daquela equação que tem a precisão até 10 a nona, né? Então vamos considerar isso daí, a gente tem que o coeficiente de arrasto é 1,53 vezes 10 a menos 3. A área a gente pode considerar que é um cilindro, então dá 3.698 metros quadrados. A força de arrasto vai ser estimada através do CD, meio de ρ V ao quadrado sobre A, e a força de arrasto é 5,36 vezes 10 a quinta newtons. E a potência consumida é só multiplicar a força vezes a velocidade, e isso dá 7,45 megawatts. Vamos considerar que um Onix, né, um carro popular Onix 1.0, ele tem 80 cavalos, tá? Considerando que o ônibus tem 80 cavalos, a potência aproximada necessária para puxar esse navio é de 127 Onix. Você precisaria de 127 Onix para conseguir arrastar esse navio sobre a água. Agora vocês podem ter uma ideia do tamanho de um motor de um submarino. Bem, continuando, vamos falar um pouco sobre sustentação. Existem alguns objetos, como os aerofólios ou perfis aerofólios, nos quais a sustentação é significativa. As asas, elas possuem um alto coeficiente de sustentação, justamente para você conseguir manter o seu corpo no ar. O coeficiente de sustentação, ele é definido como sendo a força de sustentação dividido por meio de ρ V ao quadrado vezes a área. Disse que o aerofólio estolou quando o coeficiente de sustentação cai abruptamente. Então, o stall de um aerofólio ocorre quando você começa a aumentar muito o seu ângulo de ataque e daí você acaba perdendo a sustentação, porque essa área é a área na horizontal, né? Seria a área que você vê daqui de baixo, tá? Então, imagina que isso daqui é um olho, né? Então, é essa área que você está vendo aqui embaixo. Então, se você aumentar muito a inclinação do seu aerofólio, a área planiforme que você está vendo aqui, ela vai ficando menor. Então, o coeficiente de sustentação ele cai abruptamente.
Todos os aerofólios reais, asas, eles possuem uma extensão finita e eles vão possuir menor sustentação e mais arrasto que os dados que vocês vão obter da literatura vão indicar. Vamos dar um exemplo aqui. Tem os aerofólios NACA, né, que eles são bem comuns. Você tem o coeficiente de sustentação aqui. E observem que após um ângulo, um determinado ângulo aqui, ocorre uma queda abrupta da sustentação. Imagine que é um avião. Você começa a aumentar muito o ângulo de ataque que o avião está subindo. De repente, ele começa a cair, porque ele perdeu sustentação. Nós temos aqui um outro coeficiente de sustentação para um outro perfil de aerofólio e você observa aqui que essa sustentação ele não cai tão abruptamente quanto esse perfil 23015 aqui. Tudo vai depender do formato do meu aerofólio. Se considerarmos a distribuição de pressão próxima do final da asa, a baixa pressão sobre o extradorso e a alta pressão sobre o intradorso fazem que um escoamento ocorra na extremidade da asa, gerando uma trilha de vórtice, que é o que acontece aqui. Você tem a sua asa, então na parte de cima da asa a gente tem pressão negativa, na parte inferior pressão positiva, só que como a geometria ela é finita, essa diferença de pressão, quando ela chega no final aqui, essas pressões se combinam e criam uma trilha de vórtice. E esses vórtices de fuga, eles podem ser muito fortes e persistentes dependendo do tamanho da sua aeronave, da sua asa, e eles podem criar problemas para outras aeronaves, isso de 8 a 16 km atrás. Eles persistem muito tempo no ar para serem dissipados. Isso pode ser um grande problema para outras aeronaves. Por isso que as aeronaves elas operam em rotas diferentes, em altitudes diferentes, justamente para evitar esses vórtices de fuga que podem causar turbulências para os passageiros da aeronave. Observem que esses vórtices eles têm valores bem altos, 320 km por hora já foram encontrados, já foram medidos vórtices dessa magnitude. E esses vórtices eles reduzem a sustentação por causa da perda de diferença de pressão. Essa redução e o aumento do arrasto, ela significa uma redução no seu ângulo de ataque efetivo. Você projeta o seu perfil, faz a estimativa do coeficiente de arrasto, mede ele experimentalmente, mas quando você coloca no avião seu, você tem uma redução significativa nesse ângulo de ataque. Esses efeitos eles são relacionados com a razão de aspecto da asa, que vai ser definida pela envergadura da asa ao quadrado dividido pela área planiforme. Essa é a razão de aspecto AR. A razão máxima de sustentação por arrasto vai depender da aplicação do seu que você estiver utilizando. Ela pode ser tão alta quanto 400, ou seja, você vai trabalhando aí, é um planador, você quer ter bem mais sustentação do que arrasto. Um planador, por exemplo, de alto desempenho, ele pode ter um AR, por exemplo, de 400, tá? Existem alguns aerofólios, hidrofólios, que eles possuem baixa razão de aspecto e, consequentemente, a razão de CL por CD vai ser menor que a unidade, que vai ser o caso do esqui aquático. No esqui aquático você não está tão preocupado com sustentação, né? A força de sustentação ela não precisa ser tão alta, você quer reduzir na verdade o arrasto. Nesse caso eu posso aumentar o arrasto para ter uma sustentação um pouco maior e a pessoa não afundar na água. Os efeitos da razão de aspecto finita podem ser caracterizados como uma redução delta-alfa no ângulo de ataque infinito. Esses efeitos que você tem, em relação ao seu ângulo de ataque real, o teórico pro real, vai dar essa redução delta-alfa no ataque efetivo.
Esse efeito, que é indesejável porque você quer projetar e obter um ângulo de ataque real, ele vai se tornar pior à medida que o arrasto aumenta e conforme a razão de aspecto também da asa é menor. A teoria e a experimentação vai indicar que o Δα vai ser o coeficiente de sustentação dividido por π vezes a razão de aspecto. Se a gente comparar um aerofólio aqui com razão de aspecto infinita e com razão de aspecto real, a gente vai observar que existe esse ângulo Δα aqui. À medida que a gente vai aumentando o ângulo de ataque, a gente tem uma diferença na nossa sustentação. A mesma coisa vai acontecer aqui com o coeficiente de sustentação. Você tem uma variação devido ao coeficiente de arrasto. Você tem um arrasto maior. Esse efeito aqui do ângulo de ataque acaba afetando o coeficiente de arrasto. Quando a gente escreve em razão da razão de aspecto, o arrasto de uma asa finita vai ficar dessa forma. Nós temos o coeficiente, se fosse real, né, coeficiente de arrasto real, mais o CDI, que é o coeficiente de arrasto que é induzido devido a asa ser finita e não infinita, que é dado por CL sobre π vezes a razão de aspecto. Uma aproximação útil para o polar de arrasto de uma aeronave completa pode ser obtida pela adição do arrasto induzido de sustentação zero. O arrasto para qualquer coeficiente de sustentação ele é obtido dessa maneira. A gente vai fazer o CD0, que vai ser o coeficiente de arrasto para a sustentação zero. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a formulação disso, porque não é o foco do nosso curso. O nosso curso é apenas para vocês saberem como que existe cada parte, mas eu não vou entrar em detalhes disso, porque entra na teoria de sustentação e são estudos mais avançados em mecânicas dos fluidos. Para esse curso introdutório, vocês só precisam saber que você pode medir esse coeficiente de sustentação zero para uma aeronave completa, você considerando a aeronave completa. É possível aumentar a razão de aspecto efetiva de uma asa de razão de aspecto pré-determinada, ou seja, você tem o valor pré-determinado, pré-definido, você pode aumentar isso acrescentando a chamada winglet. Essa winglet é uma asa curta de contorno aerodinâmico montada perpendicularmente à ponta da asa. Vocês já viram isso, todos os aviões, quem andou de avião aí sabe. Então vamos imaginar aqui uma seção do avião, tá? Vocês sempre observam que a ponta da asa ela possui uma placa na extremidade. Essa placa montada na ponta da asa, ela funciona bloqueando o escoamento que tende a migrar dessa região de alta pressão para a região de baixa pressão. Então você reduz a produção de vórtices e, consequentemente, você consegue aumentar um pouco a sustentação da sua asa. Quando a placa de extremidade é acrescentada, as intensidades do sistema de vórtice de fuga e do arrasto induzido elas vão ser diminuídas, já que você não tem o encontro da alta pressão com a baixa pressão para formar os vórtices. A winglet ela também produz uma pequena componente de força na direção do avião e no sentido de voo, cujo efeito é uma redução adicional do arrasto total do avião. Ou seja, essa winglet, além de ajudar a reduzir a produção de vórtices, para que consequentemente vai diminuir a sustentação, ela também produz uma componente de força no sentido de voo que vai diminuir o arrasto total do avião. Em voos em regime permanente, a sustentação deve ser igual ao peso da aeronave, portanto a gente possui uma velocidade mínima de voo. Essa velocidade mínima é dada por 2 vezes o peso da aeronave, dividido por ρ vezes o coeficiente de sustentação máximo, vezes a área. Então você pode estimar qual que é a velocidade mínima
que o seu avião ele deve voar para manter a sustentação. A velocidade mínima de aterrissagem ela pode ser reduzida pelo aumento do coeficiente de sustentação. Nesse caso, a gente usa duas variáveis, que são seções de asa de geometria variável, os flaps, ou técnicas de controle da camada limite. Então, os flaps, o que eles acabam fazendo? Você consegue variar a sua área de forma que você consegue aumentar o seu coeficiente de sustentação, que é o que está mostrando aqui para a gente. Para vários ângulos de ataque, nós temos o coeficiente de sustentação, né, para cada um desses flaps aqui. No exemplo 8.6, o ângulo de voo planado sem motor é tal que a sustentação, o arrasto e o peso estão em equilíbrio. Mostre que o ângulo de inclinação de um voo planado, θ, é tal que tangente de θ é igual a CD sobre CL. O ângulo mínimo ocorre para a velocidade em que CL sobre CD é o máximo. Para um Boeing 727-200 com o coeficiente de sustentação nula aqui, de sustentação zero, da 0,0182 e a razão de aspecto 6,5. Avalie o ângulo mínimo do voo planado. E a pergunta: qual é a distância máxima para que esse avião poderia planar a partir de uma altitude inicial de 10 km em um dia padrão, tá? Então vamos para a resolução desse exemplo 8.6, que vai ser o último exemplo do nosso curso de Mecânica dos Fluidos introdutório. Vamos então para a resolução do exemplo 8.6. Vamos considerar o diagrama de corpo livre de um avião. Então nós temos aqui um avião, tá? Vou fazer um esqueminha do avião aqui. Nós temos a força de sustentação e a força peso, e tem um sistema de coordenadas x, y, que esse sistema está paralelo ao avião. E temos um ângulo inclinado de inclinação θ do avião com relação à vertical. Se a gente fizer o somatório de forças na direção x, o que a gente tem? A gente tem que menos Fd mais mg seno de θ tem que ser igual a zero. E se a gente fizer o somatório na direção y, nós temos que Fl mais mg cosseno de θ é igual a zero. Quando a gente faz Fd, portanto, é igual a mg seno de θ e Fl mg cosseno de θ. Dividindo as duas forças, é equivalente a gente estar dividindo os coeficientes de arrasto, CD sobre CL. Portanto, CD sobre CL é igual a tangente de θ, que era o que a gente queria mostrar. Nós podemos... O que nós sabemos? Que o coeficiente de arrasto para uma aeronave completa vai ser o coeficiente de arrasto para sustentação zero mais o CL sobre π vezes a razão de aspecto AR maiúscula ali. Para minimizar, devemos encontrar o ponto que a derivada de CD sobre CL com relação a CL é igual a zero. Então vamos diferenciar essa equação de CD sobre CL e nós vamos igualar ela a zero para encontrar que o coeficiente de arrasto para sustentação zero é igual a CL ao quadrado sobre π vezes AR. Portanto, nós podemos encontrar qual que é o CL, porque foi dado o CD0 e a razão de aspecto. Portanto, o coeficiente de sustentação ele vai ser 0,610. Esse é o coeficiente nosso de sustentação. Sabendo que o CD sobre CL é CD0 sobre CL mais CL sobre π vezes AR,
nós podemos, e isso tudo aí, CD sobre CL igual a tangente do ângulo θ, nós podemos determinar qual que é esse ângulo θ. É só fazer arco tangente. Fazendo arco tangente, a gente encontra quanto que é o valor do θ, que dá 3,42. Para determinar a distância, nós sabemos que a aeronave está a uma altura de 10 km. Portanto, nós queremos saber quanto que é esse comprimento. Para isso, a gente apenas usa a tangente de θ. Z0 sobre L é igual a tangente de θ. Disso, nós encontramos que o comprimento é 168 km. Quando vocês estão em voo, não sei se vocês percebem, quando vai chegando na cidade, o piloto, bem antes, ele desliga os motores da aeronave, você sente isso, e a aeronave vai planando apenas até chegar no aeroporto, que é uma forma de você reduzir o consumo de combustível. Eu queria agradecer vocês por esse curso. Infelizmente, nós tivemos que fazer online, eu preferia ter feito na sala de aula, mas eu acho que esses vídeos eles vão acabar sendo importantes para as próximas gerações aí, vai acabar ajudando bastante as próximas vezes que eu for ministrar esse curso, e eu espero que vocês estudem a matéria. A gente tem a prova logo em seguida. Então vocês estudem aí, boa sorte para vocês, e em seguida boas férias também, se eu não conseguir falar com vocês depois disso. Abraço a todos, até o próximo semestre.